Sejam bem-vindos ao canal, tá bom? Nossa aula de hoje é sobre filosofia, mais precisamente sobre o pensamento cristão, a patrística e a escolástica, tá bom? E aí a gente trabalha o que a gente discute sobre a questão de valores e escolhas, tá bom? Então, como a gente vai discutir valores e escolhas sem discutir, né, um dos maiores valores dentro do Brasil, que seria a cultura, principalmente a cultura cristã, tá bom? E daí se torna de forma imprescindível que nós trabalhemos, tá certo? Esse pensamento cristão na filosofia, tá bom? Porque de certa forma ele persegue os valores, tá certo? E também as escolhas, né, de várias pessoas até a atualidade, tá bom? Então, quando a gente inicia, a gente começa a discutir que a filosofia medieval, né, ou seja, a filosofia e o cristianismo, ela parte do período medieval. Então, o que se buscava nesse período, né? A filosofia cristã buscava a união entre fé e razão, tá bom? Então, a filosofia no período medieval se destacou pela grande expansão do cristianismo, tá certo? Neste período, a consciência religiosa cristã relacionou-se com a consciência racional filosófica. Era uma forma que os filósofos queriam interligar as ideias da religião, a teologia, a consciência racional da filosofia, tá certo? Ao longo do século XV depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente sofreu ataques constantes daqueles povos denominados de bárbaros. Então, o que eram os bárbaros para aquele pessoal, né? Eram todos aqueles que não viviam dentro do Império Romano, né? Viviam fora e que falavam outras línguas que não era o latim, tá bem? O latim era a língua oficial da Igreja Romana na época, tá bom? Então a Igreja Católica conseguiu se manter como instituição oficial, tá certo? Difundindo sua doutrina por grande parte, tá certo? Por grande parte do Império, né? Fato que fez com que ela exercesse um importante papel político na sociedade medieval. Então, nesse período que ela desempenhou esse papel, ela tinha a função o quê? De órgão supranacional. Né? Ela era conciliadora das elites dominantes, ela contornava os problemas e rivalidades internas da nobreza feudal. E ela também, nesse período, ela conquistou uma enorme quantidade de bens materiais, né? E isso por quê? Por causa da ideia de indulgências, né? Que era o que a igreja fazia, né? Ela prometia às pessoas, né? A salvação eterna em troca de bens materiais, né? O que é o que a gente chama das indulgências, tá bom? E isso fez com que a igreja conquistasse muitos bens materiais e se tornasse altamente rica, tá bom? Então, o plano cultural da influência da igreja sempre foi, tá certo? Bastante ampla. Nesse período, né, o quadro intelectual da fé cristã se tornou-se antecedente ao necessário de toda a vida espiritual. Então, as pessoas que iriam contra essa ideia da fé cristã, de certa forma, elas eram punidas, né? Nos que eles chamam de concílios, né? Que seriam os tribunais que as igrejas faziam, que a igreja fazia, a igreja católica, né? Fazia o que para determinava quando as pessoas quebrassem, né, essa doutrina, tá bom? A Igreja Católica se constituiu como única representante da fé cristã por muitos séculos até o início da Idade Moderna, tá bom? E aqui a gente vê um quadrinho, sabe, onde fala da igreja, ó, a igreja medieval cristã, né, que é a igreja católica. Nesse caso aqui os protestantes ainda não existia, né? O protestantismo ele já surge, né, como a reforma a esse movimento da igreja medieval, tá bom? Então não vamos confundir, tá bem? E aí o que acontecia? Ela vivia nessa união entre fé e razão. Na fé ela buscava o quê? As crenças nas sagradas escrituras bíblicas, tá certo? E também na razão era o desenvolvimento da investigação filosófica e científica greco-romana. Então a fé ela visava esses dois contextos de formas, tá certo? A se complementar. Então, como era contextualizada essa ideia de fé versus a razão, tá bom? O cristianismo, como a maioria das religiões, né, se baseia na fé. O que é a fé? Seria a crença irrestrita ou adesão incondicional às verdades reveladas por Deus ou por alguns intermediários, nesse caso os profetas, tá bem? Né? Estes relatados na Bíblia, interpretada, a Bíblia viria
né, ter tudo relatado através dela. Porém, qual era o papel da igreja nisso? A igreja seria aquela instituição que iria interpretar, tá certo? As escrituras, né, para o povo, né? Ela teria esse papel, tá bom? E a fé seria a fonte mais elevada das verdades reveladas, segundo a igreja. Dessa forma, a investigação filosófica ou científica não podia contrariar as verdades estabelecidas pela igreja, elas teriam que andarem de forma conjunta, né? E aí a gente lembra bem que foi por isso que o Galileu, ele, né, quando ele foi para ser, né, de certa forma, julgado, né, ele negou sua teoria porque a teoria dele, quer ou não, iria contra a ideia da igreja, porque a igreja ela partia da ideia do geocentrismo, não, da Terra era o centro do universo, enquanto o Galileu ele vem propor, né, o heliocentrismo, tá bom? Isso aí já buscando dar teorias de outros, né, estudiosos, tá bom? Então, aos que se posicionavam contra o discurso da igreja, né, o discurso católico, eram vistos como hereges, né? E aí a função da igreja era puxar esses hereges de volta para a fé, né, para ter suas almas salvas, né? Desta forma, a igreja tinha o papel de enfrentar e derrotar os descrentes e hereges, fazendo-os aceitar os mistérios divinos acessíveis à fé, tá bom? E aí passava pelas torturas, né? As pessoas passavam por torturas e muitos eram até, tá certo, condenados à morte. E aí um dos grandes fatores, né, discutidos nesse período é as fogueiras da Inquisição, né, onde as pessoas eram queimadas como bruxas ou como hereges, né, por não seguirem, tá certo, os contextos repassados pela ideologia cristã. Deste fato, a igreja cristã não foi de forma que a gente fala tão, vamos dizer, aquela ideia de perdoa, né? A ideia do Cristo, né? De perdoa o próximo, né? Aceita o próximo com batimento, perdoa os pecados, né? Então, ela tem essa ideia mesmo de trazer o povo à fé. Então, se trouxesse, as pessoas morressem, para ela não tinha problema, uma vez que as almas dessas pessoas estariam salvas, né? Estariam salvas, tá bom? E a filosofia medieval, ela leva muito a dois principais, né, autores, o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. Tá bom? A patrística, ela ocorre entre o século IV ao século VIII, né? E essa patrística, ela baseia-se na matriz platônica de apoio à fé, né? O maior representante é o Santo Agostinho, esse senhor aqui dessa pintura também. Aureliano Agostinho, ele viveu 354 a 430, né? Ele era professor de retórica em escolas romanas. Então, ele caracterizou-se muito pelo seu ecletismo, ele buscava vários tipos de conhecimentos diferentes, né? Ele buscava um acordo entre os ensinamentos de distintas escolas, tá certo? Seja platônica, aristotélica, hedonista, tudo mais, tá bom? Porém, teve um período que ele também foi influenciado pelo maniqueísmo. O que é o maniqueísmo, né? Aquela doutrina persa que, queira ou não, divide o mundo em polos opostos, né? O bem, o mal, né? A luz, a escuridão. Então, ele afirmava que o universo, nesse período, era dominado por dois grandes princípios opostos, que seriam o bem e o mal. E esses opostos estariam em uma luta incessante entre si. Porém, ele chegou também a se insatisfazer com o maniqueísmo. Então, é nesse período que ele entra em contato com o ceticismo e com o neoplatonismo, né? Então, ele entra nesse período em crise existencial. O existencialismo é o que nós vamos aprender na próxima aula, tá bom? E sente-se atraído pelas pregações de Santo Ambrósio. Então, o que é que afirmava Santo Ambrósio, né? Ele dizia que toda verdade, dita por quem quer que seja, ela era uma verdade que vinha do Espírito Santo, ou seja, era algo que seria divino, que seria inspirado pela a divindade. Então, ele se converteu ao cristianismo, né? Tá certo? E aí ele criou as seguintes teorias. A primeira seria a superioridade da alma, ele diz. O que é que diz a teoria de superioridade da alma? Ele diz que a supremacia do espírito, né? Por quê? Porque o espírito era uma criação divina que levou o homem ao bem, estaria sobre o corpo. O que seria o corpo? Seria a matéria física, né? Então, para esse autor, tá certo?
O espírito ele seria superior à alma, porque o espírito seria algo divino, tá bom? E aí ele dizia que o seguinte, que as boas obras ou a graça divina levaria o indivíduo à salvação. A salvação, segundo esse autor, tá bom, seria concedida apenas para os predestinados à salvação, ou seja, aqueles que praticassem boas obras e que tivessem boa vontade, né? Essa teoria é o que a gente chama também de doutrina do pelagianismo, tá bom? Então, o que é que ele vem dizer? Vem dizer que a salvação, tá certo? É preciso crer para compreender, ou seja, também de certa forma a gente não consegue compreender as coisas do mundo, né? Segundo, nem que seja pela filosofia, pela ciência, se a gente não tivesse crença, fé nos materiais religiosos. Seria crer primeiramente e depois a razão, a filosofia viria complementar esse conhecimento. E aí ele vem dizer que teria duas partes separadas, né? O esforço pessoal da vontade, né, que seria as boas obras, aquelas atitudes que o sujeito faz para alcançar o bem, alcançar a graça divina, e teria a graça divina de fato, que seria a predestinação, aquela parte que viria, tá certo, do divino, tá bom? E aí ele vem dizer também, dentro da sua teoria, tá bom? Ele vem discutir a questão da liberdade e do pecado, tá bom? Para ele, a liberdade humana se deriva da vontade viciada que alimenta o pecado. Para ele, tá bom? Todo homem, ele estaria inclinado a cometer o mal por causa, né, lá da ideia, né, como fala aqui embaixo, né, de Eva comer a maçã e dividir para o homem, e aí eles comerem esse fato que fala nas escrituras. Então, por causa disso, do pecado original, todo homem estaria inclinado ao mal. Porém, a graça divina, que estaria o quê? Estaria ali presente através do que ele chamou de intelectualismo moral, que seria essa possibilidade da razão, tá certo? De discernir o bem e o mal. Então, isso seria dado pelo divino e faria com que o sujeito percebesse, tá bom? Essa inclinação e decidisse cometer o bem, né? Aquele que seria dado através dessa graça divina, tá bom? Então, ele vem falar também um pouco da procedência da fé. Para ele, seria necessário crer primeiro para depois compreender, pois a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão. E sem fé, o homem não conseguiria ver a virtude. Por quê? Porque a virtude para ele, né, o conhecimento, seria através desse que ele chamou de intelectualismo moral, e isso você só conseguiria discernir através, tá certo? Justamente dessa compreensão da fé, né? Dessa compreensão do bem, tá bom? E por fim, né, o Santo Agostinho, tá bom? Ele herdou a concepção dualística da moral entre bem e mal. Para ele, o ceticismo para ele ficou mais no período da desconfiança dos dados sentidos. Então ele mandava a gente desconfiar dos nossos sentidos, porque nem tudo aquilo que a gente percebe pelos sentidos, né, estaria totalmente correto, né? A fé ela estaria superior a tudo isso, tá bom? E com relação ao platonismo, né, a questão da patrística, o que ele traz do Platão, ele assimilou que a concepção, que seria uma concepção que levaria essa verdade, né? Essa verdade para ele seria o conhecimento do eterno, né? O conhecimento eterno. E esse conhecimento eterno só viria da onde? Só viria da divindade de Deus, né? E ela seria buscada intelectualmente no mundo das ideias, né? Lembrando que lá para Platão, né? Platão ele vem discutir que existiria dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível, né? E aí o mundo sensível seria aquele que a gente consegue perceber pelos sentidos, tá bom? Seria o que a gente vê, a questão do mundo material. Porém, um mundo inteligível para Platão seria aquilo que existe no mundo das ideias, ou seja, aquilo que existe de fato, porém já existe no conhecimento, na nossa mente, na metafísica, na razão. Né? Se nós vamos pensar numa cadeira que o marceneiro criou. Antes dessa cadeira existir de fato no mundo material, ela já existia, segundo Platão, no mundo das ideias. Por quê? Porque o marceneiro já teria pensado, já teria idealizado essa
cadeira. Então, ela já existia de fato antes de existir no mundo material. Então, o Santo Agostinho, ele volta para essa ideia do Platão, tá certo? Do mundo sensível, do mundo inteligível, que é o que ele chama de mundo das ideias. Para ele, né, o autoconhecimento, né, seria o caminho, tá certo? Da interioridade, pois só o íntimo da nossa alma, e para ele esse mundo das ideias, esse íntimo da nossa alma seria interligado por Deus e poderia sim atingir a verdade, atingir realmente o que realmente de fato existiria, tá certo? Então, esse mundo inteligível para o Santo Agostinho, ele seria o mundo, tá certo? Do autoconhecimento, aquele mundo perfeito, tá certo? E o mundo material seria algo que poderia, de certa forma, ser modificado pelos nossos sentidos, tá bom? E aí a gente entra, né, já no nosso segundo estudioso, né, que é o São Tomás de Aquino, né? O São Tomás de Aquino, ele já segue o que a gente chama de escolástica, tá certo? Vai do século IX ao século XVI, né? A escolástica é uma matriz aristotélica até Deus, tá certo? Ela segue os princípios não mais do Platão, mas os princípios do Aristóteles, tá certo? Então, o São Tomás de Aquino, ele vive de 1226 a 1274, tá certo? O objetivo dele central era não contrariar a fé. Então, ele empenhou-se em quê? Em organizar um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo. Esse era o objetivo principal do São Tomás de Aquino, tá bom? Enquanto o Santo Agostinho, lembrando lá que a gente trabalhava a patrística, né, que trabalhava com os princípios platônicos, o São Tomás de Aquino ele já vai trabalhar escolásticas, que trabalham com os princípios aristotélicos, tá bom? Então, o que é que o São Tomás de Aquino ele vinha propor, né? Ele vinha propor essa relação entre fé e razão. Para ele, né, ele buscava uma harmonia entre a fé cristã e a razão. Porém, a escolástica, né, passou por 3 fases, tá certo? Com relação a essa relação entre fé e razão. A primeira fase discutia que existia uma perfeita harmonia entre fé e razão, tá bom? Já na segunda fase, que aí é a fase realmente levantada pelo São Tomás de Aquino, tá certo? Pelo Santo Tomás de Aquino, ele considerava que a harmonia entre fé e razão só podia ser parcialmente obtida, tá bom? Em uma terceira fase da escolástica, já marcava por disputas que realçavam as diferenças entre fé e razão, tá bom? E aí, o que o Santo Tomás de Aquino ele traz de diferença? Ele traz a discussão entre a existência ou não das ideias gerais, né? Aquela ideia das ideias universais. Então, a gente vai usar esse quadrinho aqui, ó. O que seriam as ideias universais? Seriam as ideias gerais, aquele que a gente cria no campo da ciência, né? Apesar que aqueles não discutiam ciência ainda. Mas toda a ciência, ele busca o quê? Ele busca conceitos gerais, né? Fontes gerais, fórmulas gerais para determinar ou para explicar determinado fato, tá bom? E aí esse contexto é o que a gente chama de realismo moderado. O que é o realismo moderado? É a linguagem que faz mediação entre o pensamento e as coisas, tá bom? Ou seja, existem as coisas, de fato, porém essas coisas nem todas são totalmente explicáveis, né? Então, isso é um realismo moderado, o realismo existe. Então, nesse período, passava a ideia de 3 concepções diferentes, né? Que é o nominalismo, o realismo e o realismo moderado. O que seria o nominalismo? É que as coisas não existem de fato. O que é que existe? O que existe são nomes e convenções, apenas palavras para essas coisas. Isso é o que vem dizer o nominalismo, tá bem? A gente nomina as coisas, a gente só dá certo nome às coisas, tá certo? Porém, essas coisas é o que? São tipicamente, tá certo? Convenções de palavras. Já o realismo diz que as coisas existem de fato, né? Que tudo isso é o que? Modelos das coisas do mundo, né? São entidades metafísicas, tá certo? Já o realismo moderado, que vem discutir essas ideias gerais que existem, né? Diz que a linguagem, ou seja, aquilo que a gente discute, a linguagem, né? Que faz parte da nossa cultura, ela faz mediação entre o pensamento e as coisas. Neste caso aqui, segundo ele, é como se o mundo das ideias lá do Platão, né? Lembrando que o Aristóteles, ele é aluno do Platão, tá bom? Ele é discípulo do Platão.
E todos os dois são discípulos de Sócrates, não podemos esquecer disso, tá certo? Então ele vem dizer o quê? Que a linguagem vai fazer mediação entre o pensamento, entre aquele mundo lá inteligência e as coisas de fato, e esse mundo sensível, tá bom? E aí ele vem trabalhar princípios básicos. Existem 5 princípios básicos, né? Existe o princípio da não contradição, o princípio da substância, o princípio da causa eficiente, o princípio da finalidade e o princípio do ato e da potência, tá bom? Então, esses princípios teriam que ser levantados dentro, tá certo? Da Escolástica, tá certo? E um dos princípios bem interessantes que eu acho nesse contexto é o princípio do ato e da potência, né? Porque todos nós, segundo o São Tomás de Aquino, temos potência, né? Toda semente, ela tem o quê? Ela tem a potência de se tornar uma árvore. Porém, se ela faz se tornar uma árvore ou não, isso vai depender do ato, né? Se plantar, ela pode se tornar uma árvore. Se um passarinho comer, talvez não, vire alimento, não vire árvore. Então, é um princípio bem interessante que ele ligava à questão humana, né? Todos nós temos o quê? A potência para sermos bons. Porém, os nossos atos era que iriam nos levar ou não a isso, né? E aí eles vêm discutir algo que já é, né, que vem antes, e a gente vai aprofundar isso principalmente quando a gente for trabalhar o existencialismo na próxima aula, que é a ideia do ser e essência. O ser ou a existência e a essência, né? Implicou numa divisão metafísica entre duas partes, né? O ser geral, tá certo? Porém, aqui ele leva em relação à religião, tá bom? Já a gente vai ver mais pra frente que no existencialismo não leva desse contexto, tá bom? Mas aqui ele já inicia a base, tá bom? Então ele vem dizer o quê? Que existe o ser geral, né? E o ser pleno. O ser pleno, né? Que seria Deus, seria a essência, tá bom? E aí, como sempre, por ser uma questão, como nós dizemos, né, por ser um pensamento cristão, então o que é que acontece? Né, esses autores estariam sempre, queira ou não, interligando o conteúdo, tá bom, ao cristianismo, tá bom? E aí ele vem criar a coisa mais importante dentro da sua teoria, que ele vem discutir, né, as 5 provas da existência de Deus. Ele vem dizer que Deus existe porque Deus existe. E aí ele cria 5 provas, né? A primeira prova é que seria o motor. Segundo ele, tudo que se move e é movido, né, precisa de outro ser movente, tá certo? Ou seja, tudo que se move, nós precisamos de outro ser movente. Se a gente existe é porque nossos pais nos criaram, né? Tudo precisou de algo para ser criado. Uma cadeira precisou do carpinteiro, né? Todo ser, né, precisou de quê? De outro ser para ser criado. Porém, existe um ser que não precisou de outro para ser criado, nem para se mover. Que ele se criou-se por si só, e esse ser seria Deus. Então, por isso que diz que a primeira prova é o motor, né? Que ele seria o motor de tudo, né? Já a segunda prova é a causa eficiente. O que seria essa causa eficiente, tá bom? Para ele, né, todas as coisas existirem, precisa de uma causa eficiente responsável pela sucessão dos efeitos, tá bom? Ou seja, se algo existe é porque algo causou aquela existência, né? Tá bom? Porém, existe uma causa primeira, que seria o que? A causa da existência de tudo, tá bom? E para ele, essa causa primeira da existência de tudo seria Deus. Essa seria a segunda prova da existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino. Já a terceira prova, ele diz que ser necessário e ser contingente. O que queria ser necessário e ser contingente? Para ele, ser necessário é aquilo que sempre existiu, né? E o ser contingente é aquilo que só pode deixar de existir, tá bom? Como assim? É para ele, tá bom? O ser contingente
né? Seriam todos nós, que a gente existe, porém um dia a gente vai deixar de existir, que nós somos seres o quê? Finitos, né? Nós somos seres que morremos. Porém, existe um ser necessário que sempre existiu e sempre vai existir, né? E esse ser para ele seria Deus. Então, isso seria a terceira prova. Na quarta prova, né, ele fala dos graus de perfeição. Isso eu vou falar mais para frente, mostrar para vocês, tá bom? Em uma imagem da época, tá bom? Então, para ele, esses graus tudo teria diversos graus de perfeição, tá certo? Mas acima de todos esses graus de perfeição, teria um grau máximo de bondade, beleza e poder. E nesse grau máximo estaria Deus, tá bom? Isso seria a quarta prova. Na quinta prova, estaria a finalidade do ser. O que é isso, né? Para ele, todas as coisas brutas, né, não têm inteligência própria. Porém, existe um ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza para que cumpra o seu objetivo. Ou seja, se eu tenho inteligência, foi porque esse ser me deu inteligência. Se as coisas da natureza seguem princípios, né? Então, é porque, né, esse ser deu a esses objetos da natureza, né, certos caminhos para serem cumpridos, certos objetivos. E para o São Tomás de Aquino, esse ser que criou tudo, que predeterminou tudo, seria Deus, né? E isso ainda é muito utilizado hoje, principalmente tem cientistas que são teístas, né, que creem na existência de Deus, eles acreditam que tudo existe por contexto da natureza, mas que teria o quê? Teria alguém por trás, um engenheiro, né, que estaria formulando tudo, né? O Michio Kaku, né, um dos grandes autores da física moderna, né, o teórico da teoria das cordas, né? Ele vem também dizer isso, né? Tá bom? E aí, aqui é um quadrozinho resumindo, né, as provas da existência de Deus. E para ele, Deus estaria acima e teria pontos de todos esses 5 graus, tá certo? E aí eu deixo uma questãozinha aqui para provocar vocês, só para vocês pensarem, né? Em sua opinião, há uma inteligência ou intencionalidade por trás de tudo que existe? E aí, o que vocês acham? Tá bom? Isso aí eu vou deixar para que vocês reflitam, pensem, levando em consideração a aula de hoje e as colocações de Santo, tá certo? Do Santo Tomás de Aquino, tá bom? E aqui é a ideia lá, ó, do São Tomás de Aquino, tá vendo? Ó? Em cima estaria Deus. Aqui estariam as pessoas mais propensas a estarem mais próximas de Deus, né? Vocês verem, né? E aí baixando até as pessoas que estariam mais longe, tá certo? Dessa santidade. Então, tudo isso, né, levaria você a estar mais próximo de Deus ou não. E tudo isso levaria o quê? Através das suas ações, tá bom? E aqui também a questão de Deus, ó, quem estaria um pouco abaixo de Deus seria o quê? Os representantes da igreja, né? Assim, para o pensamento, tá bom? Desta época, tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui, tá bom? Com ideologia cristã. Próxima aula a gente começa o existencialismo, tá bom? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, tá bom? Para que vocês fiquem recebendo assim que for publicado um novo vídeo.